Bom dia, sejam bem-vindos para o nosso querido CEAL que nos oportuniza esse encontro na manhã de hoje. Espero que cada um de vocês possa assimilar toda essa vibração bonita desta manhã, neste sábado, e como foi prometido para vocês, que iríamos trazer outros palestrantes. Então hoje nós estamos começando com a Cláudia, tá? E que vai falar sobre neurociência, comportamento. Ela vive estudando por esse lado a vida toda, mas sempre teve uma visão também assim, bem ligada com a ciência, fez inclusive pós-graduação lá na França, agora está fazendo pós-graduação em neurociência e comportamento, e assim nós vamos ter outros que vão também, que são específicos em determinadas áreas, que vão poder vir somando e ampliando a nossa capacidade de conhecimento, né? De informações, para tudo ficar mais fácil na gente lidar, né? Hoje ela vai trazer assim, esse lado, esse entendimento dela da neurociência, de como se aplicar, do que ocorre com a gente, né, no comportamento da gente. Então, rogamos a esse instante que a misericórdia do Pai nos envolva hoje. Agradecemos a oportunidade das equipes espirituais do Centro Espiritualista Amor e Luz, pelos nossos mentores, pelos nossos anjos de guarda, que estão conosco hoje, nesta manhã. Então, sintam-se todos bem-vindos, abraçados, né? Envolvidos pelo nosso afeto, pelo nosso carinho. Vocês não podem ver os médiuns, mas de cada um deles parte uma vibração amorosa para cada um de vocês, acolhendo a cada um na sua necessidade. E o Pai e o Mestre, que sabe da necessidade de cada um, promove na justa medida o atendimento que cada um necessitar. Eu vou passar para a Cláudia agora, e que vocês estejam todos envolvidos, protegidos e amparados nos seus ambientais. Um bom trabalho para todos nós. Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Eu sou uma das pessoas que fica atrás das câmeras sempre, né? E é um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu peço que vocês escutem o meu coração, escutem um pouquinho do que a gente tem aprendido durante a nossa jornada aqui como seres humanos. Não vou ficar falando sobre coisas de técnica, ciência, cérebro, como que funciona o cérebro. Falaremos de como funciona o cérebro, sim, mas não de coisas científicas muito chatas a gente entender. É só para a gente pensar junto de como que é importante a gente ter essa questão da melhora do entendimento, de entender que a vida ela é um composto de espiritualidade, das vidas reais que a gente tem, de ciência, e como que tudo isso se complementa. Então, para a gente pensar um pouquinho já, hoje, quando vocês pegaram e decidiram estar aqui conosco no atendimento do sábado, o CEAL, vocês tomaram uma decisão. E essa decisão foi o cérebro de vocês que decidiu, né? Porque quando a gente vai agindo durante todas as nossas ações do dia a dia, da vida, a gente é levado a reagir à vida, aos acontecimentos, de acordo com as vivências que a gente teve. E quando a gente começa a ter um entendimento disso, a gente consegue ficar um pouco mais vigilante, né? Então, quando o pessoal fala do orai e vigiai, é isso, é de vocês estar no seu presente, ter consciência de tudo que está acontecendo na tua vida. E que as coisas, elas não acontecem simplesmente ao acaso. E quando a gente descobre isso, a gente tem um poder um pouco maior para viver nessa diversidade que é a vida, né?
Então, eu quero agradecer vocês por vocês terem decidido estar aqui conosco, aprendendo e recebendo essas bênçãos de luz. E que vocês entendam de que a gente está aqui nessa jornada da vida, aprendendo muito com cada um, com cada pessoa que passa na nossa vida. Eu coloquei aqui, e eu quero mostrar para vocês, que é o Horácio, não sei quem é mais velho, que nem eu, que é da Turma da Mônica, e eu tenho usado ele, e quando eu fui pensar o que eu vou falar para o pessoal, eu lembrei que ele representa várias coisas. Uma delas é que a gente tem que estar conectado, e a gente, sim, é importante saber, né? É importante a gente buscar as informações, a gente estar recebendo, filtrando com muita harmonia, por isso que a gente precisa estar no nosso centro. Mas não adianta a gente ter uma cabeça cheia de informação, cheia de pensamentos, cheia de coisas, preciosidades, se a gente não usa as mãos. Tu pode ver que o Horácio, ele tem uma mãozinha bem curtinha. E daí, se a gente não colocar a mão na massa, não adianta a gente aprender. Porque a gente só consegue realmente, de uma forma genuína, aproveitar as coisas da vida quando a gente vive elas. E muitas vezes a gente tem medo. E o medo, como a gente tem conversado em todos os momentos das palestras, o medo é uma das frequências daquela escala de frequências que a Lili tem conversado muito conosco. Então, só para a gente fazer uma analogia também com a parte da neurociência, aquela escala de frequência ela não foi feita ao acaso. Foram feitas pelo Dr. David Hawkins, foi feita mais de 30 mil análises do comportamento humano para se chegar naquela escala de frequência. E assim, nós estamos recebendo tantas informações de todos os lugares que a gente possa imaginar. E qual é a mensagem para a gente? É que a gente tem um filtro pessoal, um filtro emocional, para a gente conseguir, dessas informações que chegam de todos os lados, entender o que faz sentido para a gente, o que faz sentido para a nossa alma, para o nosso aprendizado, para a nossa vida, né? Então, por isso, todas as informações que vierem a vocês, seja aqui, nós, chegue de qualquer local, escutem com a alma, escutem com o coração. Mas não só escutem, tentem colocar em prática. E também, já pensando nisso, e para a gente ver que como seres humanos, e quando a gente tem informação de que o cérebro humano, ele comanda a gente, a gente tem uma certa ilusão de que a gente está no comando, mas a gente não está no comando. Né? Quem está no comando é o nosso cérebro. E o nosso cérebro, o que ele faz? Ele vai reagindo de acordo com as respostas que estão no nosso cérebro, no nosso drive mental das nossas vivências. É como se fosse um GPS que a gente usa nos carros, por exemplo. Quando tu entra num Uber, tu diz pro Uber, eu vou ir para a minha casa. E daí ele segue um traçado. É exatamente assim que funciona conosco. Só que esse traçado desse GPS, ele faz o que a gente chama de marcadores somáticos, que são marcadores de como que a gente deve reagir com algumas ações mais importantes e específicas da vida, com algumas sensações, que é em relação à tristeza, em relação ao medo, em relação à questão da excitação e da alegria. Então, como que funciona? Durante toda a nossa vida, a gente vai recebendo informações do ambiente onde a gente vive, da família que a gente veio, das vivências que a gente teve, muitas vezes muito difíceis de administrar, das crenças que nós colocamos dentro da nossa verdade,
da verdade de um outro que a gente começou a achar que era uma crença real para nós. E a gente vai colocando esses marcadores. E daí, quando acontece algum momento de eu decidir, eu decido em relação àquele marcador que já está no meu cérebro. Então, sabendo disso, a gente tem que pensar o seguinte: como que eu posso agir de uma forma melhor? Então, quando a gente está aqui falando de neurociência, que é estudo do cérebro, de como que o cérebro humano funciona, e espiritualidade, porque está tudo conectado. Não existe diferença. Os homens, nós homens, que diferenciamos as coisas, tentando colocar as coisas em caixinhas. Mas a vida, ela não é feita dessa forma, de colocar as coisas totalmente nas caixinhas. Então, vamos pegar esse entendimento de que está tudo conectado e que a gente pode, sim, aprender e entender para que a gente possa agir de uma forma um pouco menos pesada, de uma forma um pouco mais leve. Então, quando a gente entende que muitas vezes a gente não adianta a gente ter a simples vontade de fazer, então não adianta simplesmente a gente vir e dizer o seguinte: eu rezo todos os dias para Deus, eu trabalho na casa espírita todos os dias da semana e parece que as coisas não melhoram para mim. Será que faz sentido? Deus não me escuta, né? E eu quero dizer para vocês assim, ó, sim, Deus escuta, a nossa consciência divina nos escuta. Só que se a gente não agir, não adianta só a gente pensar. Lembra que oração não adianta eu rezar, se eu não agir, se eu não colocar a mão na massa. E a neurociência, quando ela se conecta com a espiritualidade, ela fica mostrando o seguinte, que a gente tem sim uma responsabilidade de buscar as informações e fazer com que essas informações auxiliem no nosso propósito de vida. Então, uma coisa que é muito fundamental a gente entender é que nesse planeta a gente está vivendo experiências. E queira a gente ou não, esse planeta ainda é um planeta de provas e expiações que a gente tem que aprender na marra, né? E é dolorido, né? A gente vive ciclos, esses ciclos da vida, a gente tem momentos que a gente está muito bem, muito positivo, tal, depois a gente desce, com experiências muito boas, experiências mais desafiadoras. E o que a gente vai vendo nesse processo todo das experiências de vida? Que o que altera e vai fazer diferença realmente não é o acontecimento, o que ocorreu, é a forma como eu internalizei e eu administrei e eu agi com aquela ação que ocorreu. Então, vamos dar um exemplo. Estamos vivendo um dos momentos mais desafiadores do planeta, com o coronavírus, com toda essa pandemia e tal. Nós não temos o poder de mudar o que está acontecendo, mas nós temos o poder de decidir como que isso vai entrar em mim. Então não quer dizer que a gente não sofra, não quer dizer que não tenha recaída, não quer dizer que nem outra quando eu fui comprar a homeopatia lá da Lili porque ela estava precisando. Então nós oscilamos todos os dias, todos nós. Então quando a gente entende isso, que nesse gráfico da vida, que a vida é um gráfico, é uma onda, e a gente entender que quando a gente está embaixo, eu estou no momento lá de uma frequência bem baixa, deixa eu entender. Deixa eu aprender, deixa eu entender o que isso está trazendo de aprendizado para minha família, para o meu entorno. Eu entendi. Daí a gente pode ir para outra etapa da vida e assim vai oscilando. Nós não estamos, mesmo que a gente queira, a vida não é umas férias. A gente não vive no mundo de conto de fadas. A gente tem flashes de felicidade, momentos de felicidade. A vida não é toda feliz. E quando a gente entende isso, a gente se empodera, porque daí a gente não se vê como vítima, não vê como sofrido, né? A gente é muito acostumado a ficar vendo nessas redes sociais, na TV, que existe um mundo tão lindo, tão belo, mas isso
é nas telas. A vida real, ela não é assim. Entendam e se aceitem, né? Para ter todo esse entendimento. Daí, o que é importante a gente ver nesse nosso GPS da vida aí, de como que o nosso cérebro ele funciona, existem algumas regrinhas que podem ajudar vocês e que têm me ajudado bastante. Uma delas é: a gente é movido por recompensa. O cérebro funciona por recompensa. Não sou eu que estou falando, todos os neurocientistas, e é provado isso. Então, para eu trocar uma recompensa, mudar um hábito, eu tenho que ter uma recompensa um pouco maior. Então, por exemplo, você está aqui escutando, acessou o site do CEAL, aqui entrou no Facebook, porque você está buscando uma certa recompensa. Então, olha, eu vou lá escutar aquela palestra porque eu vou estar recebendo um atendimento depois dos protocolos, eu me sinto um pouco melhor, tal. Essa é a recompensa. Mas tu podia de manhã ter dito o seguinte: olha, mas está tão quentinha a minha cama, vou lá escutar as pessoas. Ai, não quero. Daí a tua recompensa a curto prazo de ficar na cama talvez pudesse ter sido maior. E daí tu não estaria aqui escutando. Então a vida é assim. São recompensas. Então a gente tem que pensar e ver qual a recompensa que eu vou ter lá na frente. A pequeno, médio e curto prazo. E tudo é assim. Na hora que eu decido comer uma pizza ou uma salada, na hora que eu decido ir para uma casa espírita ou ir ver um programa que está dando lá as coisas de tragédia, é escolha. E entendam, a gente faz essas escolhas na jornada da vida o tempo todo. Então, isso é muito importante. Outra coisa que é importante, assim, que eu vejo para a gente pensar junto, é como que a gente vai treinar o nosso cérebro. A gente vai treinar tendo consciência. Então, a escala da consciência, que a gente falava lá das etapas, ela é nada mais, nada menos do que isso. Eu ter consciência de como que eu estou, né? E esse trabalho do Conexão Saúde, quando a gente faz toda a questão dos protocolos, ele é o que a gente fala? Você fazer um ancoramento energético, sim, todo da energia espiritual, sim, mas a tua conexão consigo mesmo na tua consciência divina. Por quê? Porque a gente precisa libertar as pessoas, para elas escolherem e tomarem decisões inteligentes de acordo com o que vai trazer maiores benefícios para a gente. Então, assim, a gente só consegue fazer isso se a gente decidir fazer isso primeiro consigo mesmo, né? Uma outra coisa que a gente fala muito na questão lá da neurociência, que é a questão assim, ó, de que o óculos, que a forma de ver o mundo, ela é individual. Cada um tem o seu óculos da vida. Uns tem um óculos mais cor-de-rosa, como a Lili sempre diz para mim que eu tenho um óculos muito cor-de-rosa, de achar que todo mundo tudo bem. E tem gente que tem um óculos mais criterioso, tem uns mais otimistas, outros mais pessimistas, e não importa. São milhões, bilhões de óculos. Então não queira entender qual é a visão do outro. Porque tu pode, assim, a gente pode de uma forma empática ou ter compaixão, que a compaixão é quando tu entende o olhar do outro e tu decide ajudar o outro naquele olhar que é dele, né? Então vamos pensar de como que a gente pode libertar e como que a gente pode ir entendendo esses conceitos da vida. Uma outra coisa muito importante que eu entendi e quando ela comentou que eu gosto muito de estudar, é para entender se faz sentido. E é muito bom entender o seguinte, que quando as pessoas falam lá de filosofia, parece uma coisa, as pessoas, filósofo fica lá pensando eu ser ou não ser. Não, a filosofia, ela estuda o funcionamento da raça humana, de como que as pessoas agiram e busca os aprendizados. O importante da filosofia é as perguntas, não as respostas. E é isso que eu te convido a fazer. Faça perguntas para ti, para tua alma. Pergunta para ti por que tu está vivendo isso hoje. Qual é o aprendizado que tu tem com isso hoje. E daí quando tu começar a fazer as perguntas, automaticamente a vida vai te respondendo.
E eu quero te dizer que nem sempre essas respostas que a vida nos dá são respostas positivas, que a gente gostaria de atuar, de ter. Mas é importante a gente ter aquela vivência para passar para aquela outra etapa da experiência, que nem a gente conversou. Uma coisa que para mim foi muito interessante, e depois eu já comentei isso no nosso grupo aqui do Conexão Saúde, é que um dos instintos humanos que a gente descobre é que a gente nasceu para viver em coletividade, tá? Então é muito importante quando a gente se associa a pessoas, se associa a grupos. Então eu faço parte do Conexão Saúde, do CEAL, mas eu também faço parte do grupo do Pronto Socorro, que é aquele que faz os trabalhos às terças-feiras, de todas as limpezas. Quando a gente se associa a grupos afins à nossa essência, o nosso cérebro, ele é altamente recompensado. Não é só espiritualmente, porque nós somos um todo. Então, o que foi detectado? Que quando a pessoa está fazendo o bem para a outra, quando ela está fazendo um ato de solidariedade, quando tu está dando um prato de comida, quando tu está dando aqui uma palestra, quando todas as pessoas, que tem dezenas de pessoas aqui na plataforma, que a Lili está olhando ali para elas agora, todas elas estão sendo recompensadas, os seus neurônios estão sendo recompensados, além da sua recompensa, da sua vida, do seu coração e tudo mais. E pasmem, a recompensa que a gente tem quando a gente ajuda o outro, ela é a mesma recompensa no nosso cérebro que a gente tem quando a gente come uma comida, quando as pessoas fazem sexo de uma forma harmônica e tudo mais, de quando a gente recebe mecanismos de felicidade. Então, assim, entendam que o sentimento e a sensação de pertencimento, ela é fundamental. A sensação de necessidade de estar atuando e ajudando o outro é fundamental. E por isso, uma outra coisa muito importante, eu não vou, que eu já tenho que finalizar, é quando a gente entende o seguinte: a nossa sensação de quando a gente ajuda o outro, ela é muito maior do que quando a gente recebe ajuda de um outro. Então, por isso que é muito mais fácil a gente ficar trabalhando numa casa espírita todos os dias. Eu vou fazer tudo pelo outro todos os dias. Por quê? Porque o nosso cérebro, a nossa sensação, a gente é muito mais recompensado por ajudar o outro. Só que, eu quero deixar um recado para vocês, a gente está nesse planeta para sair melhor individualmente. Vivemos em coletividade, fazemos parte de uma família física, de uma família cósmica, sim. Mas nós temos uma coisa que é a nossa essência, que é a nossa alma. E a gente precisa fazer com que ela evolua. E para ela evoluir, ela tem que ter essas vivências. Ela sofre, ela tem coisas que ela não quer ver e tudo mais. Então faz parte dessa escala de evolução e de experiências da vida. Então o que eu quero pedir para vocês? Escutem seus corações, pensem um pouquinho nisso. E com mensagem final, eu te convido para te pensar no novo. Te abre para estudar mais. Não é para você virar filósofo da vida, estudioso. Não, te estuda. Estuda as tuas relações. Pega aquela escala da consciência e fica pensando, o que eu estou vibrando agora? Se eu sei que a frequência da vida que eu colocar naquele momento é o que eu vou estar atraindo, qual a frequência do rádio que eu estou colocando? Te convida a fazer isso. E entenda que tem várias técnicas para as pessoas melhorarem. E nós temos que aprender. Eu trouxe aqui uma coisa para vocês, para finalizar, que é a curva do esquecimento. Isso aqui é feito Mostra de novo, deixa eu ver. Segura ela bem assim um pouquinho. Vai falando um pouquinho. O que a curva do esquecimento fala, tá? Isso aqui é um estudo de neurociência, ele diz o seguinte. Eu escutei ali a Cláudia falar durante 20 minutos. E daí, eu sei que a pessoa falou uma coisa legal e eu esqueci. Não é que você esqueceu,
não estou muito inteligente, eu nem lembro o que as pessoas falaram. O nosso cérebro, ele não grava. Então, se a gente sabe que o nosso cérebro não grava, eu vou dizer o seguinte para vocês, daqui a 20 minutos, 42% do que eu falei você vai ter esquecido. Não é porque tu é menos inteligente. Não é porque tu é desatento. É porque o teu cérebro, ele não consegue assimilar. Daqui a 1 hora, 56% do que eu falei tu vai ter esquecido. E pasmem, daqui a 30 dias, 80% do aprendizado do que eu falei vai ter sido esquecido. Sabendo disso, o que a gente faz? A gente começa agora, a partir de hoje, a ter um caderninho pequenininho na nossa bolsa. E quando a gente for escutar uma palestra, ou quando a gente lê uma frase em algum lugar que fez sentido para nós, a gente anota. Por quê? Para a gente não esquecer. Para a gente ir lá e revistar. Então eu te convido a isso. Te aceite, te entenda. Entenda que a vida é um ciclo de entradas e partidas, de chegadas e partidas, de altos e baixos. E que essa é a essência. Que a vida é feita por minutos, momentos de felicidade. E que a gente deve aproveitar e se unir com pessoas que façam parte da mesma jornada. Nessa jornada da vida. E eu quero convidar vocês a serem felizes, né? A buscar essa felicidade dentro de vocês. Eu vou chamar a Lili agora, que ela vai fazer outra parte. E uma outra coisa que eu queria só falar para vocês, assim, ó, que nessas aulas que eu estou dando de neurociência, as pessoas têm falado muito de espiritualidade, muito do budismo, muito do que o que importa é ter a consciência no nosso presente e saber agir como ele. E outra coisa, depressão é excesso de passado. Estresse é essência, é excesso de presente. E ansiedade é o excesso de futuro. Então, vamos viver com harmonia, com leveza. A gente não precisa ser perfeito. A gente está nessa caminhada aprendendo. E a gente erra, e erra muito. Mas o mais legal é a gente conseguir saber que tem pessoas para nos ajudar nesse processo. Te permita, entenda, e muito obrigada pela paciência. Eu não sou de falar na internet, não gosto. Só que daí eu tô lembrando aqui que eu tenho que falar também, eu tenho que agir, eu tenho que ficar com a mãozinha pequenininha de botar as coisas em prática. E eu te convido para você fazer o mesmo. Se convidar a se reinventar, que é o que eu tô fazendo aqui. E obrigada pela paciência de vocês terem me escutado. Bom final de semana. E aí, meus queridos? Como é bom, lembra que eu disse que vocês já estavam cansados de mim? Porque a gente cansa, sempre, ela falou dos óculos, cada um de nós tem a nossa forma de ver, né? A Cláudia é minha filha, para quem não sabe, e eu brincava com ela, olha teus óculos cor-de-rosa, tira os óculos cor-de-rosa, olha a vida como tá. E isso é um profundo aprendizado. Eu até gostaria, vou conversar com ela, porque eu vi aqui que tem um monte de trabalho, de coisas que ela trouxe que ela não pôde falar hoje, porque quem determina é eles, a dose, o conta-gota, é homeopático, para o nosso entendimento. Se ela gostaria que ela voltasse e conversasse com vocês na semana que vem. Mas o importante é que nós estamos aqui reunidos dentro de um processo. E cada um que vier aqui, ou qualquer palestra que a gente assiste, eu sempre penso assim, a gente pega lá naqueles 10% que ela falou, que agora não sei onde é que foi, o gráfico dela está aqui, em 30 dias fica 20%, né? A gente sempre tira. Até no lado profissional, quando as pessoas vão para palestras, para tudo, mas lá ensina alguém. Eu nunca esqueço, eu sempre trabalhei muito dentro da parte estética e com salão de cabeleireiros também, que eu fui num congresso que veio, tinha o pessoal lá da Espanha, tudo, e tudo era o mesmo, dos outros que eu já tinha ido.
e tinha 2 cabeleireiros. E eu nunca esqueci deles, porque eu tinha dificuldade em prender alguns penteados, algumas coisas. E eles mostraram 2 grampos, gente. 2 grampos. Que fez a diferença para mim até hoje. Depois fui trabalhar só na parte da estética. Como tu usava aqueles grampos para aprender como se conectava um no outro. E eu pensei, só por aquilo valeu. Pode pensar, 2 grampos de cabelo? Você não imagina como eu ensinei para os outros. Quanto penteado, quanto coque, quanto coisa de festa se conseguiu resolver com aqueles 2 grampos que lá há 40 anos atrás eu aprendi com aquele grupo espanhol. Um bom dia, um bom final de semana, um abraço carinhoso de toda a equipe espiritual e de todo o grupo de médiuns, e que num grande abraço fraterno e amoroso a gente possa dizer, neste momento, nesta manhã, nós fomos um com o Pai.